Amém? Abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, que é a carta que nós temos meditado nos estudos de terça-feira, capítulo de número 15. Capítulo 15. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15. Vamos ler a partir do versículo 1. Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes, e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, se retiverdes com firmeza a mensagem, tal como a anunciei a vós, a não ser que tenhais crido inutilmente. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, e a maior parte deles ainda vive, mas alguns já faleceram. Depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos, e depois de todos apareceu também a mim, como a um nascido fora do tempo certo. Pois sou o menor dos apóstolos, indigno de ser chamado apóstolo, porque persegui, pois sou o menor dos apóstolos, digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi ineficaz. De fato, trabalhei muito mais que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isso que pregamos e é nisso que crestes. Se Cristo está sendo pregado como ressurreto dentre os mortos, como dizem alguns, dentre vós, que não há ressurreição dentre os mortos. Se Cristo está sendo pregado como ressurreto dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos. Mas se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e também a vossa fé. Então quero ler mais uma vez o versículo 12, 13 e 14. Se Cristo está sendo pregado como ressurreto dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Mas se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e também a vossa fé. Amém. Vamos orar ao Senhor, pedindo que Deus fale conosco por intermédio da sua bendita e poderosa palavra. Feche os seus olhos, por favor. Querido Pai, muito obrigado pela leitura da tua palavra nesse momento. Rogamos a Ti que o Senhor nos fales por intermédio dela, que haja entendimento, revelação, que haja, ó Pai, nos nossos corações uma predisposição, ó Deus, para aprender, para compreender, para recepcionar o conteúdo da Tua palavra nesta noite. Ensina-nos pelo Seu Espírito, que haja clareza, iluminação, que haja luz entre nós, que haja, Senhor, total, Senhor, entendimento da Tua palavra nessa oportunidade, e que esse texto e esse tema da ressurreição, a teologia bíblica sobre a ressurreição, possa de fato encher os nossos corações de alegria e nos trazer esperança de que um dia seremos também ressuscitados assim como Cristo foi ressuscitado. Em nome de Jesus, fale conosco nesta noite. Amém e amém.
Irmãos, a Páscoa ela ocupa um lugar central nas Escrituras, e no Antigo Testamento a Páscoa fala da libertação do povo de Israel, do terrível cativeiro do Egito, como a gente falou logo na introdução deste culto de adoração hoje. E esta bela e dramática história está registrada em Êxodo, no capítulo 12. No Novo Testamento, a Páscoa refere-se, portanto, à morte e à ressurreição de Jesus Cristo. E Deus tirou, então, o mesmo Deus que tirou, então, o seu povo do Egito, com mão forte, com mão poderosa, ele também tira agora o povo dele, a igreja dele, né, do cativeiro do pecado e da morte, para um novo lugar, para um lugar que ele mesmo preparou para nós estarmos, que é estar na pessoa de Jesus. Deus nos tirou do cativeiro do pecado pelo sangue de Jesus, assim como ele tirou também o povo de Israel do Egito com mão forte e poderosa através do sangue do Cordeiro Pascual que foi imolado ali. E a morte do Cordeiro na Páscoa judaica era um tipo da morte de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se a gente falar de Páscoa e não falar de Cristo, nós estamos perdendo o nosso tempo. Mesmo se falarmos da Páscoa judaica, da Páscoa do Antigo Testamento, se nós não falarmos de Cristo, nós não estamos, de alguma forma, pregando o cristianismo de forma clara e objetiva, pregando o Evangelho. E essa expressão de que Cristo ele ressuscitou, a expressão de que ele está vivo, essa expressão que foi cunhada aqui na palavra de Deus, e aqui hoje nessa esquete também, de que ele está vivo, de que ele ressuscitou, né? Nós precisamos lembrar dessa verdade, traz para a gente o grande transbordar daquele evento único que a Bíblia vai registrar, um evento cósmico, né? Da parte de Deus Pai. É interessante porque a gente realmente, como foi falado aqui na esquete, a gente dá muita atenção à morte, e realmente precisa dar, mas nós não podemos parar falando apenas da morte, a gente precisa ir até o final da mensagem do Evangelho, comentando também da ressurreição. Nós temos uma tendência apenas de falar da morte como se ela fosse, enfim, um fim em si mesma. Mas a morte, ela tem a sua consequência direta, que é ao terceiro dia, Jesus ressuscitando. Essa morte que não foi capaz de manter Jesus preso a ela. Então, é importante a gente considerar isso, porque Deus, por meio desta verdade bíblica, teológica, ele quer nos mostrar algumas coisas importantes, como, por exemplo, de que foi o início da existência eterna do Deus homem, né? Em um corpo novo, um corpo glorioso, um corpo glorificado, em que ele finalmente irá reinar sobre a terra para sempre. A gente não considera isso. Não considera, inclusive, e tem muita gente que quando a gente fala essa questão, toma um choque, fica estarrecido, que é o fato de que Jesus ainda é um homem hoje. Ele está nos céus como homem. Mas como assim, pastor Felipe? Sim, uma vez que ele se encarnou, ele sempre será homem. Eternamente será um homem. Há um homem glorificado, sentado à destra do Deus Pai. E esse homem nos representa, esse homem nos substituiu ali. Então, uma das coisas importantes que a ressurreição vai nos dizer é exatamente essa existência eterna do Deus homem, né, na presença do Pai, ali ao lado do Pai, né, com corpo novo, com corpo glorificado, e que finalmente ele irá reinar sobre a terra para sempre, e muito, muito mais. Entretanto, um fato curioso nos desperta quando a gente lê sobre a ressurreição nas páginas dos evangelhos. O fato concentra-se em ter a ressurreição surpreendido a muitas pessoas, quando o evento não deveria ser uma surpresa. Então, a gente poderia dizer, a respeito da ressurreição, de que a ressurreição, ela foi uma surpresa que não deveria ser surpresa. Eu li, no início dessa nossa reunião aqui, desse encontro nosso, desse culto de adoração, o texto de João 20, que fala que os discípulos não tinham entendido muito bem a respeito da ressurreição ainda. Depois de saberem que ele ressuscitou,
só depois de terem encontrado com ele, ouvirem falar dele, é que eles foram compreender essa questão da ressurreição, que eles não tinham compreendido. Mas Jesus sempre falou sobre a ressurreição com eles, de modo que essa surpresa para os discípulos não deveria ser surpresa, né? Mas por que foi surpresa? Porque ninguém contava com a ressurreição de Jesus. Embora ele tivesse falado, ninguém contava. A ressurreição de Jesus de entre os mortos foi uma tremenda surpresa para todo mundo, para os apóstolos, para Cleopas, para o seu companheiro de caminhada, para as mulheres da Galileia, para José de Arimateia, para Nicodemos, para os principais sacerdotes, para os fariseus, para os saduceus, especialmente para estes, os saduceus, que dizem não haver ressurreição. Foi uma surpresa para todo mundo, uma surpresa para o governador Pôncio Pilatos, para o rei Herodes Antipas, foi uma surpresa para as multidões que cantavam Hosana ao filho de Davi, e para as multidões que gritavam freneticamente também, crucifica-o, crucifica-o, antes de ele ser crucificado. Então foi uma surpresa para todo mundo, e talvez até mesmo uma surpresa para Maria, mãe de Jesus, a sua própria mãe. Então, a gente vai ler as páginas dos evangelhos, a gente vai observar que os apóstolos custaram a assumir a ressurreição do Senhor. Apesar das aparições, Jesus lhes mostrou as marcas dos cravos nas mãos, Jesus lhes mostrou as marcas nos pés e ainda permitiu até que eles apalpassem, o que provavelmente fizeram, já que João declara algum tempo depois que as nossas mãos apalparam. Por isso que a gente anuncia, né, a vós outros, lá em 1 João 1, versículo 1 ao 3, ele diz que as mãos dos discípulos apalparam o lugar onde fora pregados os cravos, onde fora furado o tórax ali, fora furado com a lança. Então as mãos deles apalparam aquilo ali. Então, para se certificarem de que era um Jesus ressurreto de carne e osso e não de espírito, o Senhor lhes pediu algo para comer na presença deles, inclusive. Tomé, nós sabemos muito de Tomé, porque quando a gente fala de dúvida, né, de incredulidade, a gente já pensa em Tomé. Ele é a personificação da incredulidade, da dúvida, né? E Tomé foi o mais resistente, não levou a sério o testemunho das mulheres da Galileia, nem o testemunho de Pedro e de João, nem o testemunho dos demais apóstolos, nem o testemunho dos 2 discípulos de Emaús. Se eu não vir, disse Tomé, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Veja a dificuldade que todos aqueles discípulos tiveram de acreditar na ressurreição de Jesus. É interessante a gente falar isso, porque quando a gente lê o texto dos evangelhos e, por exemplo, vê as mulheres, algumas mulheres da Galileia indo até o túmulo de Jesus, a gente pensa assim, não, elas foram lá para encontrar com Cristo ressurreto, porque elas tinham fé de que Jesus ressuscitaria. Não foi assim, né? Porque quando a gente lê o texto, o que a gente vai encontrar? Que elas não foram ali antes do nascer do sol, do primeiro dia da semana, por causa da ressurreição dele. Mas elas foram ali por causa da suposta não ressurreição. E também uma vontade férrea no coração de ungir o corpo de Jesus com aromas que haviam preparado, porque sabia que ele já estava apodrecendo. Olha que coisa. Jesus pregou durante muito tempo a respeito da sua ressurreição. Mas mesmo assim, eles não estavam preparados para aquilo. Não estavam preparados. Viram aquilo ali como surpresa. Para as autoridades, para o povo, para os discípulos, a morte de Jesus foi, portanto, o ponto final de sua vida, de sua carreira, de sua influência. Tudo acabou quando ele morre. Os 2 andantes, por exemplo, de Emaús, não sei se você já viu lá em Lucas 24, eles usaram os verbos no tempo passado, dizendo, Jesus, ele era varão profeta, Jesus, ele era
poderoso em obras e palavras. Jesus estava diante de Deus, diante do povo. Eles vão dizer ainda no pretérito, né? Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, sempre com um sentimento de nostalgia, um sentimento de acabou, está tudo acabado. Mas Jesus, irmãos, triunfantemente, poderosamente, ele, de forma surpreendente, ressuscitou ao terceiro dia. E a Bíblia vai dizer em Atos 1:3 que ele ressuscitou com inumerosas e indiscutíveis provas. E ele foi visto por muitas pessoas pelo espaço de 40 dias até ser assunto aos céus. A Bíblia de Estudo Esperança, que é uma Bíblia que a gente tem recomendado aqui, não estou ganhando nada para fazer essa propaganda, mas é por conta da versão, eu recomendo que você compre. A gente tem recomendado aqui para muitas pessoas, muitas têm. Essa Bíblia tem um boxezinho em cima do texto que nós lemos, um boxe, que é um quadradinho com algumas explicações, porque ela é uma Bíblia que tem 365 perguntas e respostas sobre a vida e sobre a morte. E nessa parte aqui, no boxe 34, falando sobre Cristo, ela responde a uma pergunta. A ressurreição de Jesus não pode ser explicada como um fenômeno... A ressurreição de Jesus não pôde ser explicada como um fenômeno psicológico dos discípulos? E responde essa pergunta. Qual é a resposta que eles dão aqui? A maior prova de que Jesus era o Filho de Deus está na sua ressurreição dentre os mortos. Pregar novas ideias é fácil, pois milhares de religiosos o têm feito através da história humana, mas vencer o poder da morte só é possível mediante o verdadeiro poder de Deus. Paulo confirma aqui essa realidade, provando que a ressurreição de Jesus não pode ser explicada como um fenômeno psicológico, pois mais de 500 pessoas viram o Cristo ressuscitado. Não é possível que centenas de pessoas tenham tido a mesma alucinação. Jesus apareceu para pessoas diferentes em momentos diferentes. Além disso, bastava encontrar o corpo de Jesus para que o cristianismo fosse destruído. Mas ninguém pôde fazê-lo. Por que não pôde? Porque Jesus ressuscitou. E isso aqui é o diferencial de tudo. A nossa esperança está no fato de que Jesus Cristo ressuscitou. A diferença do cristianismo para as outras religiões do mundo está exatamente nesse ponto. Pense em qualquer líder religioso da face da terra, qualquer líder religioso de qualquer outra religião. Vá ao seu túmulo e você encontrará os seus restos mortais. Ou foi incinerado. Mas vá em Jerusalém e procure os restos mortais de Cristo. Você não vai encontrar. Por quê? Pode-se falar de todos os líderes religiosos, de todas as religiões, o seguinte: era um homem legal, era um homem bom, fazia isso, fazia aquilo outro, mas a única coisa que não se pode falar dessas pessoas é o quê? De que ele ressuscitou e está vivo, porque só Jesus vive eternamente. O único que foi capaz de vencer a morte foi e é o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, essa surpresa, ela é uma surpresa completamente desnecessária. Totalmente desnecessária. Por quê? Porque a surpresa
da ressurreição de Jesus não deveria ser surpresa. Primeiro, por causa da lógica. Como muito bem argumentou Pedro no dia do Pentecostes, não era possível, Atos 2, versículo 24, não era possível que Jesus fosse retido pelo poder da morte. Por quê, gente? Porque ele é Deus. Deus não pode morrer. Aqui a gente anda com uma grande polêmica, um grande dilema, né? Porque então quem foi que morreu na cruz? Eu não quero dar um nó da sua cabeça, mas eu preciso dizer isso aqui. Oportunidade, não é uma sala de aula, de seminário teológico, mas eu preciso dizer isso aqui. A gente tem uma grande dificuldade de dizer que Deus morreu na cruz, né? Só que a gente não considera o fato de que Jesus estava como Deus e como homem ali. Por exemplo, vamos pensar no ser humano, no homem comum. Quando morre o homem, ele deixa de existir? A mentalidade cristã a respeito da morte humana, morreu o homem, ele deixa de existir? Não. A gente tem uma enorme dificuldade de conceber Deus morrendo na cruz, mas a gente tem que entender, irmãos, que Jesus Cristo estava ali em carne e osso, e vida física tem um fim. A morte é a cessação da vida física. Correto? Mas não a cessação da existência. A gente precisa entender que Deus é espírito. E naquele momento ele estava encarnado na pessoa de Jesus, mas Deus não morre. Em que sentido? Que a parte essencial, espiritual, não tem cessação. Mas a parte física, sim. Mas o grande anúncio para todos nós, a grande mensagem para todos nós é a seguinte: de que Deus, ele é tão poderoso, que ele nos salva não apenas do pecado, no sentido da prática do pecado, mas ele nos libertará por completo da obra do pecado realizada lá na queda. Ou seja, o homem não foi feito para morrer. O homem não foi criado por Deus para morrer, mas a queda trouxe para o homem como resultado e como salário a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas o segundo Adão, que é Cristo, ele nasce, ele encarna, ele vive entre nós, ele exerce seu ministério, ele cumpre a sua missão, o seu chamado, vai à cruz, morre, mas ele não é retido pela morte, ele ressuscita para que eu e você pudéssemos nele também experimentar essa ressurreição um dia. E todos nós que aqui estamos vamos ter o mesmo corpo glorificado que o Cristo hoje tem. Esse é o grande mistério do cristianismo, essa é a nossa esperança. Se morrermos, um dia seremos ressuscitados, mas se ficarmos vivos, quando ele voltar para buscar o seu povo, seremos transformados, transladados, seremos arrebatados com ele para vivermos com ele eternamente e termos o corpo que ele tem para nos relacionar com ele de forma plena e perfeita. É assim que a palavra de Deus nos ensina. E ele faz o que faz, porque ele é Deus. E a gente não pode, irmãos, ver a ressurreição como uma surpresa, porque isso é uma questão de lógica. Pedro disse isso muito bem claramente em Pentecostes. Como que a gente vai conceber Jesus morrendo e sendo retido pela morte? Se ele é Deus. Enquanto vivo, Jesus demonstrou o poder absoluto dele sobre a morte. Sim ou não, irmãos? Sim. A gente vai ler na página dos evangelhos ele arrancando da morte a filha de Jairo, recém-falecida. A gente vai ver nas páginas dos evangelhos ele arrancando da morte o filho da viúva de Naim, a caminho do cemitério. A gente vai ver na Bíblia Sagrada Jesus arrancando da morte o irmão de Maria e Marta, Lázaro, que já estava sepultado no estado de putrefação, no estado de decomposição há 4 dias. Então uma ressurreição não é mais fácil nem mais difícil do que a outra. Se Jesus tem o poder de ressuscitar o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, Lázaro, por que ele não seria ressuscitado?
É Deus. Ele tem o poder sobre a vida, ele tem o poder sobre a morte. Além de tudo, Jesus havia feito uma declaração muito ousada. Em João 11, 25, sabe o que ele disse? Eu, batendo no peito, eu sou a ressurreição e a vida. Por que eu não tinha que conceber, e os discípulos não tinham que conceber, se eu estivesse naquela ocasião, a ressurreição como uma surpresa? Primeiro, porque é questão de lógica. Segundo, por causa do enredo da própria história. Como bem expressa as escrituras proféticas, não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Está escrito no Salmo 16, verso 10, e que é confirmado no capítulo 2 de Atos, versículo 27. A história de Jesus é a história da redenção. Logo, se a história de Jesus e a história da redenção, elas estão juntas, ficariam completamente sem sentido se ele não tivesse ressuscitado. Imagina os irmãos. Se a história da redenção está relacionada à história de Jesus e Jesus morre e acabou, ponto final, que sentido isso teria? Jesus, ele desencravou a história, desencadeou os últimos acontecimentos ao abrir os 7 selos do livro do Apocalipse, porque não era um cordeiro morto que João viu, mas um cordeiro que parecia estar morto e que agora está de pé, no centro do trono, vivo, de pé. Desde o início do Apocalipse, Jesus é quem afirma: sou eu aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Apocalipse 1,18. Então, meus irmãos, nós precisamos ver a ressurreição não como uma surpresa, primeiro por uma questão de lógica, segundo porque é uma questão de enredo da história do cristianismo, a história da redenção. Em terceiro lugar, por causa da orientação dada a esse respeito pelo próprio Senhor Jesus aos seus discípulos. Por diversas vezes e com muita clareza, a Bíblia vai apresentar o Senhor Jesus revelando-se aos seus discípulos e dizendo a eles que em Jerusalém seria morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria, irmãos. Jesus disse: desde esse tempo começou Jesus, a Bíblia diz em Mateus 16, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Certa feita, Jesus explicou em João capítulo 10, versículo 17 e 18, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Tenho autoridade para dá-la e autoridade para retomá-la. E ele disse isso aos seus discípulos. Jesus nunca separou a sua morte vicária da mensagem da ressurreição. Depois da transfiguração, por exemplo, ele ordenou a Pedro e a Tiago e a João que a ninguém contassem a visão que tiveram no monte da transfiguração. E sabe o que Jesus disse aos seus 3 discípulos mais chegados? Ele disse assim: não contem a ninguém até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Isso está registrado em Mateus 17, 9. Na noite anterior à sua morte, Jesus avisou aos seus discípulos: depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Então, gente, por favor, não tinha que ser surpresa. Jesus disse reiteradamente, várias vezes, que ele ressuscitaria. Então a gente não tem que ver a morte, a ressurreição de Jesus como algo surpreendente, uma surpresa, e os discípulos também não tinham que ver assim. Por quê? Por conta da lógica, por conta do enredo da história da redenção, por conta da orientação que o próprio Cristo dá a eles. Em quarto lugar, em último, por causa das imagens que Jesus usou para ilustrar a sua ressurreição. Uma delas foi tirada da conhecida história do profeta Jonas. Quem aqui já leu a história do profeta Jonas? Já ouviu falar? Jesus vai dizer em Mateus 12, 40, ele diz assim: assim, olha o que Jesus disse, assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites, o resto da sexta-feira e o sábado e o início de domingo, no coração da terra.
A outra foi a revelação que ele traçou entre o templo de Jerusalém e o seu corpo. Você vai encontrar isso em João 2,19. Ele disse assim: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. E ele estava falando isso do seu próprio corpo. Só depois da ressurreição é que os seus discípulos entenderam que Jesus se referia não ao templo construído de alvenaria, mas a ele mesmo. Então, por essas razões, gente, a surpresa não deveria ser surpresa. Só que o que me admira é que a gente tem tudo isso registrado, a gente tem tudo isso escrito, mas mesmo assim hoje ainda é uma surpresa para todos nós a mensagem da ressurreição. Era para eles e é para a gente hoje. Naquele tempo a surpresa não deveria ser surpresa, mas foi surpresa, por falta de atenção, talvez até por preguiça mental, por negligência espiritual, também por causa daquele véu diabólico que encobre, que está descoberto, a cega, né? Ou seja, que obscurece o entendimento saudável e sadio. Agora, no tempo de hoje, os cristãos eles correm um sério risco de não acreditar e nem mesmo de esperar o cumprimento de outras promessas de Deus, tais como a sua segunda vinda, em poder e muita glória. É também possível que os cristãos não acreditem, e é o que a gente viu hoje na esquete, que Jesus Cristo realmente está vivo. Vivem como se ele estivesse morto ainda. Outra coisa, os cristãos não acreditam ou não esperam a ressurreição dos mortos, ou a súbita transformação dos vivos, ou a realidade do novo céu e nova terra. Não vivem essa esperança, se preocupam somente com aqui e com agora. E eu temo de que essas serão surpresas que não deveriam ser surpresas, mas que pegarão muita gente de surpresa. E eu penso que nós precisamos mudar essa mentalidade, ou pelo menos abrir os nossos olhos para a questão da segunda vinda, para a questão da ressurreição dos mortos, para a súbita transformação que um dia acontecerá, para os novos céus e nova terra, para que a gente viva aqui, com os nossos pés aqui, mas com as nossas mentes focadas no céu. Para o bem da nossa própria segurança emocional. Eu percebo que muita gente precisa dessa realidade. Precisa recuperar essa esperança para que a sua emoção seja equilibrada, segura, para que a sua fé seja firme, para que a sua comunhão com Deus seja sólida, bem como também o entusiasmo cristão. O que eu estou dizendo é que quando nós vivemos aqui, no limiar da eternidade, de que nós poderemos encontrar com Jesus a qualquer momento, de que a ressurreição dos mortos pode acontecer a qualquer momento, e de que a transformação dos vivos pode acontecer a qualquer momento, e de que as promessas de Deus nos novos céus e nova terra podem se cumprir a qualquer momento. Quando nós vivemos nessa expectativa, quando nós vivemos nessa esperança, nós vivemos aqui com uma segurança emocional muito mais forte, nós vivemos aqui com a nossa fé evangélica muito mais sólida, nós vivemos aqui com a nossa comunhão com Deus muito mais intensa, e nós vivemos aqui com o nosso entusiasmo cristão de forma muito mais perceptível. E o fato de a gente não viver assim é porque nós estamos vivendo como se isso aqui não fosse uma realidade. Jesus, estou ouvindo já há um tempo que Jesus está voltando. Faz 2000 anos que essa mensagem está sendo pregada. 2000 anos. Será que ele vem mesmo? Será que é verdade mesmo que ele ressuscitou? Será que ele está vivo de verdade? Eu costumo, inclusive, ouvir pessoas que às vezes até questionam, mas eu nunca senti, eu nunca vi. Será? Irmãos, Jesus está vivo. E Ele está entre nós aqui. Ele está presente.
presente entre nós. Eu queria só te passar algumas coisas importantes. Eu não vou me delongar muito nisso, mas eu li num livro do Hermes Steinmeier, eu creio, baseado no Credo Apostólico, a parte que fala sobre o significado da ressurreição de Cristo. E eu trouxe aqui para vocês alguns significados da ressurreição de Cristo para nós hoje. Primeiro significado, um significado teológico. A ressurreição de Cristo revela alguns aspectos do Deus Trino. E um dos primeiros aspectos teológicos, por isso que é teológico, significado teológico a respeito do Deus Trino, que a ressurreição mostra é o poder de Deus. Poder de Deus. A ressurreição de Cristo se constitui no clímax da manifestação do poder de Deus nesta era. A ressurreição é uma mostra do poder de Deus. Imagine os irmãos. É claro, como eu falei aqui, Jesus já havia feito isso. Então não poderia ser surpresa por conta daquilo que Cristo já tinha feito. E os discípulos acompanhando Jesus e vendo Jesus fazer aquilo ali. Filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, Lázaro. Mas naquele caso Jesus mesmo havia morrido. E o poder de Deus é manifestado na sua ressurreição. Outra coisa importante desse aspecto teológico é a questão do cumprimento das Escrituras. Deus é o autor das Escrituras, e como já vimos a Luri, já vimos nessa mesma mensagem, um pouco antes, a gente vai ver que a ressurreição de Cristo, ela foi anunciada, ela foi predita. Ela foi anunciada antes, previamente. Houve profecias. Então o Espírito, por intermédio dos profetas, mostrou isso. Caso Cristo não ressuscitasse, a Escritura teria falhado em seu testemunho a respeito do Filho. Mas você vai ver aspectos teológicos também nessa questão da revelação das Escrituras, do cumprimento das Escrituras, mostrando que a Escritura é a palavra de Deus e que ela se cumpre. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre, Ele valida, Ele faz cumprir. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E se Ele disse algo, vai acontecer. E eu quero abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte: pode estar demorando a volta de Jesus, na nossa concepção, mas ela não está demorando. Deus tem o seu tempo certo, determinado. Tudo acontece no tempo de Deus. E no momento oportuno, irmãos, no abrir e fechar de olhos, Jesus Cristo há de voltar. E nós viveremos com Ele para todo sempre. Glória a Deus e aleluia. Eu creio nisso, irmãos. E a ressurreição manifesta-se como uma demonstração palpável de que Deus sempre cumpre eficaz e completamente as suas promessas. Ele cumpriu as suas promessas na pessoa do seu Filho Jesus. Cumprimento das palavras de Jesus também nós vemos aqui. Outra coisa que a gente vê aqui, aspecto teológico da ressurreição, é de que a ressurreição é uma afirmação da filiação divina de Jesus. Ou seja, Jesus em seu ministério, ele sempre reivindicou para si uma filiação única e especial com Deus, né? Ele chamava Deus de Pai, Abba, papai, paizinho. Mas como? O que esse cara está pensando que é? O pessoal pensava, né? Ele disse que o filho, que quando ele vai falar com Deus, ele chama de pai. E nada, rapaz, olha, nós somos filhos de Abraão, tal, não sei o quê, todo mundo, e há um respeito, há uma... Como é que você está pensando o quê? Que é assim que se apresenta diante de Deus, como filho? Mas a gente vai ver que a ressurreição é uma prova de que ele realmente era o Filho de Deus, e é o Filho de Deus, de modo distintivo. Essa relação afetiva com o Pai é confirmada por meio da ressurreição de Cristo. Aquele que foi morto como maldito, aquele que foi morto como odiado de Deus,
era, na realidade, o Filho de Deus, aquele que o pessoal... Eu falei isso no ano passado, algumas vezes aqui, quando a gente pregou sobre as ironias da cruz. O pessoal, a ironia da cruz é de que ele foi morto, sendo vilipendiado, sendo humilhado, sendo menosprezado, sendo judiado. As pessoas ironizavam dele, as pessoas falavam dele com desdém, dizendo: Isaías está pensando que é o Filho de Deus, está pensando que é o rei, bobo, tolo. Mas na verdade aquele que eles estavam zombando era de fato o Filho de Deus. Aí está a ironia. A grande ironia não é dos homens para com Deus, é de Deus para com os homens. Porque vocês estão pensando que vocês estão matando um charlatão, vocês estão matando o meu próprio filho, mas vocês não estão fazendo porque simplesmente vocês intentaram no coração, mas é porque eu tinha um plano salvífico. Porque quem mata Jesus, irmãos, no fim das contas, não é necessariamente aquele que executa, não é necessariamente aquele que nega, não é necessariamente aquele que entrega e clama dizendo: crucifica ou crucificam. Quem mata Jesus é o próprio Deus, porque ele imola o cordeiro pascual, assim como Abraão iria imolar o seu filho no Monte Moriá. Jesus é imolado pelo próprio Deus. Para quê? Para salvar a cada um de nós. Deus imolou o seu filho, Deus sacrificou o seu filho para que eu e você pudéssemos ser perdoados, santificados, lavados, regenerados e salvos para a glória do seu santo nome. Os irmãos entendem? A gente não para pensar nisso muitas vezes. Mas há uma música do Leonardo Gonçalves que o pessoal canta, né? No Monte de Moriá, pai e filho lá estão, o altar de sacrifício ali farão, né? Grandes provas Deus mandou, e assim por diante. Mas aí depois, no fim das contas, sem sangue e sem entrega não há perdão, mas o filho se rende, sem nada, né, questionar, mas na hora que ele vai imolar, ele brada, o pai lá do céu: não faça tal coisa, Abraão. Que aquilo ali era só um símbolo daquilo que Cristo faria. E lá no Calvário o pai não poupa o filho, ele não poupou o seu próprio filho, mas ele demonstra o seu amor para conosco, pecadores, não poupando o seu próprio filho, mas o entregando para morrer em nosso lugar. Lá no Moriá, Isaac é poupado, mas no Calvário Cristo é imolado, mas ele não fica morto, irmãos. Ele é sepultado no sepulcro de José de Arimateia, mas ao terceiro dia ele ressuscita para a glória de Deus, demonstrando que ele de fato era o Filho de Deus. A sua filiação é confirmada. E sobretudo, a gente encontra também aqui o cumprimento eficaz da sua obra terrena. A ressurreição significou o cumprimento do seu ministério terreno. O que Cristo afirmara ter vindo fazer, ele o fez de forma completa e eficaz. E a ressurreição é, na verdade, o selo da sua obra definitiva. É o selo. Interessante, porque o que acontece? É isso que a gente precisa entender em relação à ressurreição. Eu só fui entender isso uma vez que eu fui fazer a análise do texto do Monte da Transfiguração de uma forma mais intensa no curso Pregue a Palavra. Já estou eu fazendo propaganda aqui de novo, né? Mas me pediram para fazer uma análise desse texto. E eu comecei a estudar o texto e eu fui entender como que foi importante para os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, irem com Jesus até o monte, chamado de Monte da Transfiguração, depois daquela experiência maravilhosa, onde Jesus se mostra para eles glorificado, transfigurado, com a sua nova roupagem, com a sua nova forma de ser. E eles ficaram maravilhados, e não apareceu somente Jesus, apareceu quem lá? Moisés, e apareceu também mais quem? Elias. E eles falaram: isso aqui é maravilhoso, Jesus, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um templo aqui, vamos fazer uma cabana aqui para a gente, vamos ficar por aqui mesmo, oh glória, aleluia. Jesus não estão entendendo nada, enquanto eles estão descendo não estão entendendo nada, mas veja que interessante, Jesus chama os seus discípulos para um momento íntimo, revela-se a eles como quem é o Filho de Deus de fato, transfigurado, glorificado no novo corpo. Eles ficam estupefatos com o que veem. A voz do céu bradando: este é o meu filho amado em quem minha alma tem prazer.
Mas por que Jesus fez isso? Porque alguns instantes depois ele passaria pelo momento da morte. Ele morreria. E aquela imagem na mente dos teus discípulos deveria ficar nítida e vívida, para que eles encorajassem os outros irmãos. Olha, eu vi. Vocês não viram, mas eu vi. Eu penso que Jesus falou, não conte a ninguém, mas não conte a ninguém até que eu morra. Depois que morreu, conte para todo mundo. Eu vi Jesus, olha, ele realmente vai ressuscitar, porque eu vi, ele deu uma demonstração, ele fez um test drive, ele mostrou para mim como é que funciona, ele mostrou, ele me fez enxergar isso. Mas os discípulos não perceberam o que de fato Jesus estava fazendo. Porque antes que ele morresse, ele disse assim, é necessário que eu passe pela morte, mas depois da morte vem a glória. Primeiro o sofrimento, depois a glória. A história da redenção, ela termina assim, sofrimento e glória. O que mostra para a gente a realidade da nossa vida espiritual e da nossa vida cristã aqui, da nossa caminhada. A gente passa por dificuldades aqui, mas a gente tem a expectativa, não somente aqui, mas a gente tem a expectativa da glória. Que nada que a gente passa aqui pode ser comparado à glória que um dia há de ser revelada para todos nós, irmãos. Entendem o que Deus está dizendo? Deus está dizendo para nós através da mensagem da ressurreição, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, eu posso ter esperança, porque Ele está vivo, porque Ele ressuscitou, eu posso crer que um dia eu também ressuscitarei, e que um dia eu experimentarei a glória que Ele experimenta hoje ao lado do Pai. Isso para a gente é maravilhoso. Isso demonstra a aprovação de Deus. A não ressurreição de Cristo, entre outras coisas, significaria a não aceitação do sacrifício do Filho por parte do Pai. Deus demonstra que aceita o sacrifício do Filho, ressuscitando o seu Filho no terceiro dia. Deus aprova. E por último, a gente tem o triunfo de Deus. A ressurreição de Cristo assinala a vitória de Deus sobre o pecado, sobre a morte e sobre Satanás. Pelo pecado entrou a morte no mundo. A vitória sobre a morte deveria ser concretizada por meio de um homem que morresse e ressuscitasse. Cristo venceu a todos por nós, a fim de nos dar a vida eterna e começar aqui em liberdade. Por isso, o pecado já não mais nos domina. Satanás e os seus demônios estão sob o domínio de Cristo. E a morte foi transformada, significando agora não mais o fim, mas sim o ingresso na eternidade. Eu quero parar por aqui. Eu poderia falar muitas outras coisas. Nós encontramos vários significados do sacrifício de Cristo e da ressurreição de Cristo. Mas eu penso que isso daqui já é suficiente. Nós precisamos, irmãos, perceber o fluir da ressurreição, o fluir da Páscoa, do domingo de Páscoa para a gente. O que esse domingo bíblico quer nos ensinar? Quer nos ensinar alguma coisa a respeito do poder de Deus. Quer nos ensinar alguma coisa a respeito do cumprimento das Escrituras. Quer nos ensinar alguma coisa a respeito do cumprimento das próprias palavras de Jesus. Quer nos ensinar que Jesus é de verdade, é de fato o Filho de Deus. E que Ele foi aquele que cumpriu eficazmente a sua obra, e a ressurreição é o selo dessa obra realizada por Cristo. E que Deus aprovou, Deus assinou embaixo, Deus de fato confirmou essa obra. E que por fim, há o triunfo de Deus, o triunfo sobre o pecado, o triunfo sobre o mundo e o triunfo sobre a morte. Cristo venceu para que todos nós também pudéssemos vencer. E eu quero acreditar nessa noite que essa mensagem, ela serve para mim, serve para você como um incentivo para nós continuarmos a nossa caminhada de modo intenso, de modo vívido, cheio de esperança, porque se Ele está vivo, nós podemos cantar aleluia, louvado seja o nome do Senhor,
nós podemos cantar com todo o nosso coração, dizendo que Ele vive e que a gente pode crer no amanhã. Eu queria convidar você a ficar de pé.